Vocês têm acompanhado aqui no Rural uma série de reportagens sobre a qualidade da carcaça. Nós mostramos aqui o produto do cruzamento do Brahman com o Nelore e avaliando no frigorífico quais os animais que despontam na cobertura de gordura, no marmoreio e na própria produção de massa muscular. Hoje a gente vai ver aqui como a gente pode medir isso no animal vivo. Doutora Liliane, como é que isso pode ser feito? Olha, a gente consegue fazer isso através da ultrassonografia, tá? Então, a ultrassonografia você usa para fazer o diagnóstico de gestação na mulher, na vaca também? Isso, essa mesmo aparelho de ultrassom. E você vai buscar o que aí? A gente sempre vem avaliar a região da carcaça que melhor representa a carcaça como um todo. Então a gente vem aqui entre a 12ª e a 13ª costela, entre as duas últimas costelas do animal e observa aqui as características do contrafilé desse animal. Aí está o contrafilé. Isso, aqui está o músculo do contrafilé. E aqui, observando o contrafilé, a gente consegue dizer o potencial desse animal para musculosidade, né, deposição de carne, para gordura de acabamento ou para gordura entremeada. É justamente nesse ponto que nós mostramos na matéria passada, que faz o corte no frigorífico, você vai medir o chamado olho de lombo. É aí que fica. É aqui. Quer dizer, o que você vai fazer aqui é um diagnóstico precoce, então, de animais que têm potencial para ter um bom acabamento de carcaça. Sim, não só para acabamento de carcaça, como para gordura entremeada, como para ganho de peso. O que esse tipo de ferramenta propicia, né? Porque cada criador saiba para que cada animal que ele tem na propriedade serve. O potencial de cada animal. Isso, seja esse para ganho de peso, para gordura entremeada, ou marmoreio, ou para gordura de acabamento. E aí depois, com toda essa informação, ele pode gerenciar os acasalamentos de uma maneira mais adequada, de acordo com o objetivo que ele almeja atender. Seja esse produção de carnes para restaurante, ou seja, para reduzir a idade do abate do seu rebanho, ou para produzir um animal de ganho de peso superior. No campo as coisas se adaptam e o óleo de cozinha substitui o gel utilizado na ultrassonografia humana. O produto ajuda a melhorar a qualidade da imagem. A sonda é aplicada sobre o animal na região correspondente ao olho de lombo, onde fica o contrafilé. Deste modo, a pesquisadora tem as informações sobre o tamanho da massa muscular e da gordura de acabamento. Para avaliar o marmoreio, o aparelho é colocado de forma longitudinal no lombo do bovino. O processo é muito rápido. É o tempo de prender o animal. No computador, ela avalia as figuras. É o tamanho do contrafilé do bovino. Toda essa linha em laranja circunda o tamanho do contrafilé. E a diferença entre essa linha superior azul e inferior azul é a quantidade de gordura de acabamento. Talvez essa área de olho de lombo é aquela que você mostrou entre a 12ª e a 13ª costela, né? Você corta, então o tamanho desse diâmetro aqui vai então dizer se o animal tem um bom posterior ou também o anterior, toda a carcaça do animal. Ele dá um indicativo do quanto que dá de rendimento de corte de carnes do animal, né? Quanto que esse animal tem de potencial genético para produção de carne. Tá, e aqui em cima você falou que então nesse pontinho vermelho é a camada de gordura, aquela que tem que variar de 3 a 6, que é isso que nosso... E nesse caso esse animal está com 3,5. Bom, mas agora a gente tem que mostrar para o pessoal como é que é o corte ao vivo. Deixa eu passar para cá, para a gente pegar essa pedaço de carne aqui. Olha aqui, ela trouxe um pedaço de contrafilé, isso aqui que é o olho de lombo, né? Isso. Esse que a gente estava vendo ali no animal, tá aqui um pedacinho. Esse animal que parece que tem pouca massa muscular. Tem, esse é um animal muito jovem. E muita jovem. Gordura, né? Ele tem menos de 1 ano. É um animal jovem. É um animal jovem de confinamento e ele tem uma área de olho de lombo menor, tá? E tem mais gordura de acabamento. A gente trouxe essa peça aqui só para vocês entenderem que é exatamente isso que a gente observa no animal vivo sempre, né? Eu vi que você tem uma reguinha aqui. Então, a gente com o auxílio de uma régua como essa, a gente consegue ter ideia de quantos centímetros quadrados seria a área de olho de lombo desse animal, tá? E o ultrassom nada mais é uma ferramenta que a gente tem essa mesma informação só que no animal vivo, sem a necessidade de abatê-lo, para ver se ele tem uma boa área de olho de lombo, um bom acabamento de gordura ou um bom marmoreio. Seria essa gordura entremeada. Isso aqui dando um exemplo prático, doutor Guilherme, de repente uma matriz, como acabou de ver agora, é uma matriz de descarte, mas ainda poderia dar mais alguma cria. Se ela for um animal com grande potencial, o produtor pode até evitar que o abate seja agora e ainda tirar mais uma outra cria, né? Com certeza. Para poder aprimorar esses animais com bom acabamento. Com certeza. Ele pode usar essa informação, né? Não só para evitar que ela vá para o descarte, como dentro de todo o rebanho dele, escolher as melhores matrizes para fazer embriões, tudo, ganhar muito tempo em melhoramento genético. Bom, agora a gente vai ver um animal de outra raça que tem muito mais deposição de gordura. É isso mesmo, doutor Jean? Isso. Essa aqui é uma raça que foi toda melhorada para deposição de gordura, né? Tanto subcutânea como de marmoreio. Isso para atender um determinado tipo de mercado, como o asiático, por exemplo. Com certeza, um mercado especial.
Aqui a gente está vendo desse animal que é mais gordo, você falou, esse aqui, esse quadro, esse retângulo onde está o marmoreio, né? Parece que a imagem está bem branca, isso quer dizer que então... Que ele tem alta deposição de gordura entremeada, tá? Essa diferença dessa linha branca superior para essa linha inferior é a quantidade de gordura de acabamento desse animal. Essa linha mais escura? Isso, essa linha mais escura, que nesse caso esse animal é de alta deposição de gordura de acabamento, tem 9 milímetros de gordura de cobertura. E onde coloca-se esse quadrado, ele mensura o quanto de gordura entremeada tem nessa região, tá? Nesse caso é um animal de nota 5,82, que é muito superior às nossas condições brasileiras. Então agora nós vamos mostrar aqui um pedaço do contrafilé desse animal, dessa raça Wagyu, que é meio sangue Nelore com o Wagyu, né? Então a gente está vendo aqui que é uma carne realmente bastante entremeada, né? Isso, ele tem mais gordura entremeada do que a gente está acostumado a consumir no nosso mercado nacional, tá? Porque essa raça, ela tem essa aptidão genética de deposição de gordura entremeada. Hoje, ela parece bastante suculenta, né? Muito suculenta. Hoje a carne muito valorizada em restaurantes especializados, steakhouses e no mercado internacional, sendo a carne mais bem paga do mundo. E você acha que com toda essa ferramenta, essa parafernália, todos os produtores realmente vão conseguir produzir em curto espaço de tempo uma carne de melhor valor no mercado internacional? Sim. Sim, com o auxílio desse tipo de ferramenta, com toda essa gama de informações que hoje a gente está tendo sobre a qualidade de carne produzida em todas as raças, os produtores têm toda a condição de produzir uma carne de qualidade superior para atender as exigências do mercado internacional. Mas isso tudo associado com a questão da avaliação genética do animal, né? O pedigree todo, a nutrição, a sanidade, a gente não pode esquecer desses componentes. Com certeza, é uma gama de informações, né, que juntas que vão te dar o valor genético de cada animal para todas as características, seja de carne, seja para crescimento, o que for. A tendência do futuro é essa, porque, por exemplo, se a gente for abastecer o mercado europeu, que tem um consumo de carne totalmente cozida, com molhos, a gente não precisa voltar a nossa produção de carne para o marmoreio, tá? Porque o marmoreio, nesse tipo de cozimento, ele vai se perder e não traz adicional nenhum. Agora, se a gente for voltar a nossa produção para a Austrália, para o Japão, para os Estados Unidos, que são países que consomem carne grelhada, como a gente, né, no Brasil, como em forma de churrasco, a gente tem que voltar a produção para a carne de maior marmoreio, tá? Voltada para o marmoreio da carne. Então, o mercado é que vai ditar as regras. Dependendo qual mercado a gente almeja atingir, aí a gente define qual tipo de melhoramento genético da qualidade da carne que a gente vai usar em cada propriedade. Aqui na fazenda do Xundi, ele está fazendo um trabalho diferenciado com uma raça japonesa. Explica para nós, o que é esse Wagyu? Wagyu é uma raça japonesa que foi trazida da Península Coreana e é considerada a raça mais saborosa do mundo. O que significa essa raça mais saborosa é o equilíbrio entre a suculência e a maciez, o paladar e o aroma. E tudo isso é por causa do marmoreio encremeado que tem por causa das gorduras. Mas olha só, nós estamos vendo ali o trabalho da dona Liliane, tem muita gordura, 9 milímetros, é muita coisa, não tem problema de colesterol no Japão, não? Então, na verdade, o Japão passa por um problema sério de colesterol baixo. Eles têm que aumentar per capita 2 kg de carne por ano. Isso representa 125 milhões de pessoas, 250 milhões de quilos de carne que eles precisariam comer todos os anos para que equilibrasse o problema de colesterol baixo, não alto como nos outros países. Agora nós estamos vendo que esses animais são meio sangue já com Nelore. Isso. E está dando bom resultado assim mesmo? A gente pode constatar antecipadamente, prever o que vai ser do animal antes do abate. Isso faz com que a gente possa manter as matrizes boas, selecionar os melhores soros, fazer o melhor acasalamento com muito menos tempo. Então, na hora que nascer o bezerro, depois de um ano, a gente já pode estar vendo qual é o resultado que pode ser, porque a gente, além de trabalhar com uma raça diferenciada, a gente tem que ver a eficiência reprodutiva, a eficiência produtiva, a conversão alimentar, o sabor e também tem que ser viável economicamente. É bastante rentável, então. Hoje o equilíbrio está começando a acontecer porque o trabalho de seleção genética foi muito demorado para a gente saber quais são os animais que realmente são aptos a receber todo esse marmoreio. E agora com o trabalho da doutora, acho que isso vai incrementar muito, vai acelerar muito. Vamos dizer uma coisa, para depositar essa gordura aqui, em condições de trópico, aqui em Mato Grosso do Sul, você tem alguma suplementação, você tem alguma ração à base de milho, como é que é isso? Ou só no pasto mesmo?
Primeira coisa que nós optamos fazer foi o cruzamento industrial junto com o Nelore, que já é uma raça adaptada ao centro-oeste brasileiro. E segundo, quando a gente quer atingir o grau de marmoreio extremamente especificado como a gente quer, nós colocamos num confinamento especial com leguminosas de excelente qualidade, né, que tem um alto teor de proteína que vai fazer mais rápido o acabamento de gordura.